Receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E agora nós estamos diante de um texto ao qual Paulo vai escrever antes da sua morte. Se você não sabe, são as últimas palavras do apóstolo Paulo. É as últimas palavras antes dele morrer. É as últimas palavras antes dele ir para a melhor, porque para o crente morrer é ir para a melhor. Então ele está deixando aqui seus últimos suspiros de vida e suas últimas palavras. E antes... E antes de morrer, ele chama aqui Timóteo e deixa esse legado, deixa essa epístola, deixa aqui essas palavras de consolação. Um homem que tinha um coração puro, um homem que era feroz na perseguição para com os crentes. Glória a Deus. Zeloso. Que sempre foi zeloso a respeito da lei de Deus. A Bíblia vai dizer que ele era fariseu. A Bíblia vai dizer para nós que ele cresceu aos pés de Gamaliel, um grande teólogo, um grande mestre da sua época. Tinha uma grande formação. Era judeu de sangue. Também tinha cidadania romana. Por isso o seu nome Paulo. Você vai perceber que à medida que ele vai crescendo, o evangelho também vai crescendo junto. E quando Jesus morre e ressuscita e volta aos céus, Paulo então começa uma grande perseguição contra os irmãos. Ele consegue a ajuda do Sinédrio para ir em cada sinagoga e tirar os irmãos, ir em cada casa e arrastar os irmãos, para matá-los, para apedrejá-los, para levá-los à morte. Paulo aspirava isso. Você vai observar no livro de Atos, capítulo de número 9, que ele estava respirando ameaça contra o povo de Deus. E essa expressão respirar é a expressão usada para um touro bravo. Era assim que era o apóstolo Paulo, um touro bravo, um touro indomável. Ninguém domava aquele homem, ninguém parava aquele homem, ninguém fazia aquele homem retroceder, até que um dia ele teve um encontro com alguém que pode domá-lo. Até que um dia, no caminho indo para Damasco, depois de receber cartas para ir lá perseguir os irmãos, matá-lo, prendê-lo, ele teve encontro com aquele que dominou a vida dele. A Bíblia vai dizer para nós que houve um clarão, e ele não suportou aquela luz, e ele caiu por terra. E a voz que saía do céu dizia assim para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele vai perguntar: mas quem és tu? E ele vai dizer: eu sou o Senhor, aquele que você persegue. E a Bíblia vai dizer que Paulo então, ele vai ser levado até a casa de Judas na rua direita. E na casa de Judas ele está cego por 3 dias. Aquele impacto daquela luz cegou aquele homem que estava perseguindo o povo de Deus. Mas estava ali um homem chamado Ananias, que foi avisado pelo Senhor: vai até a casa de Judas na rua direita. Lá tem um vaso escolhido para mim. É o meu irmão Saulo. Quando ele fala isso, Ananias vai dizer para o Senhor: Senhor, você não conhece a fama dele não? Você não sabe o que ele está fazendo nessa terra? Ele tem perseguido o seu povo, ele tem arrastado o seu povo, ele tem massacrado o seu povo, ele tem matado o seu povo. Deus fala para ele: eu sei, mas ele vai aprender o que é sofrer por causa de mim, porque ele é para mim um vaso escolhido, ele é para mim um instrumento. Eu já tenho observado a vida dele há muito tempo, e hoje eu vou estar me apresentando para ele, e a partir de hoje ele vai ser uma nova criatura. Ananias sai e vai até Paulo na casa de Judas. Quando ele chega lá, ele vai dizer: irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui para orar para você. Ele ora e as escamas dos olhos de Paulo caem. Paulo volta a enxergar, Paulo cai por terra, Paulo se dobra, Paulo se rende e Paulo é convertido ao cristianismo. Aleluia!
Paulo se torna um novo homem. Paulo se torna uma nova criatura. Aquele todo amável agora está sendo tomado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer que Deus é capaz de fazer o mesmo para com o seu filho. Deus é capaz de fazer o mesmo para com o seu marido. Deus é capaz de fazer o mesmo para com a sua esposa, seu amigo. Eu creio, meus amados irmãos, que Deus é fiel, meus amados irmãos, para fazer o mesmo. Deus é fiel para fazer essa obra de novo. Está domado o touro indomável. Está acalmado aquele homem que perseguia. E agora ele vai passar a ser perseguido. Agora ele vai sofrer na pele tudo aquilo que ele fez para com os outros. A Bíblia vai dizer que ele vai de sinagoga em sinagoga pregando o evangelho, anunciando que Jesus de fato é o Messias, é o Cristo. E cada vez que ele ia, ele sofria uma perseguição. Tentaram matar ele diversas vezes, apedrejaram ele diversas vezes. Teve diversos obstáculos. É o preço de uma chamada. É o preço de uma chamada. Você vai ver que depois da sua conversão, ele vai para a Arábia, ele fica ali 3 anos e meio, aprendendo do Senhor, vendo nas Escrituras que de fato Jesus é o Messias. E ele volta no capítulo 9, versículo 22 de Atos, ele começa a confirmar, ele começa a declarar que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele começa a sofrer, ele tem que fugir, ele tem que correr, mas a trajetória desse homem me inspira e me chama a atenção. É um homem disponível, é um homem determinado, é um homem que quer fazer a obra de Deus, custe o que custar, doa a que doer. Você vai perceber do seu chamado, você vai perceber do seu trabalho. Ele implanta igreja em vários lugares. Ele prega o evangelho em praça, ele prega o evangelho no rio, ele prega o evangelho na sinagoga. Aonde ele estava, ele pregava o evangelho. Ele vai ser preso. Ele fica 2 anos numa prisão domiciliar e ele continua falando do amor de Deus mesmo assim. Ele prega, ele é insistente no evangelho, ele é insistente no seu chamado, ele divulga a mensagem de Deus, ele chega a dizer: quem está preso sou eu, mas a palavra ainda está livre. Aleluia! Você vai perceber esse homem agora sendo um instrumento nas mãos de Deus, mas pagando um alto preço para ser usado nas mãos do Senhor. De longa história, para nós não nos alongarmos muito aqui, você vai ver um trabalho excepcional desse homem, o maior missionário de toda a época, um dos maiores pregadores que essa terra já viu, um dos maiores pastores que essa terra revelou. Este é o apóstolo Paulo. Mas aí ele vai começar a ver que a sua trajetória vai se inclinando para o fim. Como todo mundo, a idade vai chegando. O apóstolo Paulo vai ficando velho. O apóstolo Paulo vai ficando já cansado. Não bastante, ele adquiriu na trajetória malária, está doente, ele sente no seu corpo físico dores inimagináveis, ele sente no seu corpo físico a fraqueza chegando, mas ainda assim ele não deixa de fazer a obra de Deus. A chamada de Deus dói, a chamada de Deus machuca, a chamada de Deus põe a gente no nosso limite, porém o Senhor vai capacitar a cada um de nós. Ele vai nos usar. A Bíblia vai dizer para nós que ele vai então implantando igreja, ele vai de um lado para o outro, faz pelo menos 4 viagens missionárias. Ele vai lá em Atenas, ele prega em Éfeso, ele vai na Galácia, ele vai em todos os territórios possíveis anunciando o evangelho de Deus. E você vai observar que parece que tudo vai ao contrário na vida dele. Quando ele estava indo para Roma numa embarcação, houve um naufrágio, quase que ele veio a morrer, mas ele tinha um plano de Deus na vida. Deus tinha algo na vida dele, ele não morreu. Ele chega na ilha de Malta, capítulo 27 de Atos, e lá ele está ali pegando alguns gravetos para aquecer, porque era frio e inverno, e uma víbora vem e pica a sua mão. Tinha muitas pessoas ali, mas só a mão dele foi picado. Tem vezes que a gente olha a nossa vida e parece que acontece coisas só na nossa vida. Na vida do outro não acontece, na vida de quem está perto não acontece, mas acontece com você e comigo. É o preço da chamada.
É porque Ele sabe que você vai suportar o que o outro não suporta. Ele sabe que você aguenta o que o outro não aguenta. Ele sabe que você é capaz de suportar até o limite sem negar a sua fé. Paulo sacode aquela víbora. Paulo continua firme. Aqueles homens olham para Paulo e dizem: ele deve ser um bárbaro, ele deve ser um meliante, ele deve ser um bandido, ele deve ser um marginal. Paulo sacode a cobra, nada acontece com ele, eles mudam o discurso, é um Deus. Paulo não era nem Deus e nem marginal. Paulo era um servo do Deus vivo, um homem comum como eu e você. Você vai perceber no ano 64 da era cristã que Nero assume o Império Romano. E você sabe a história que ele incendiou Roma. E Roma tinha 10 cidades, 10 distritos naquela época. E dessas 10 distritos, apenas 4 não foi incendiado por ele. E justamente esses 4 distritos é onde tinha mais crente judeu naqueles lugares. Então, para colocar a culpa nos crentes, Nero começa uma implacável perseguição. Ele começa a arrastar os crentes para as arenas, para ser devorado por leões, para ser queimados. Os historiadores vão dizer que faltou madeira para a crucificação daqueles irmãos nossos que viveram nessa época. A Bíblia vai dizer para nós que essa perseguição já começara e no ano 64 ela ficou implacável. Todo mundo agora está com os olhares para o apóstolo Paulo. Ele é um dos grandes líderes daquela época. Ele é um homem a ser preso, a ser perseguido, a ser tomado. Haja vista que se ele recuar, as ovelhas também recuariam. Mas Paulo então vai ser levado preso. Paulo vai ser levado para o calabouço. Paulo vai ser levado para um lugar frio. Paulo vai ser levado para um lugar sem luz solar. Paulo vai ficar numa gruta. Paulo vai ficar preso, sem ter feito crime nenhum. Justamente por ter uma chamada em sua vida. Ele vai ser preso por amor de Cristo, por pregar o evangelho da salvação. Agora o apóstolo Paulo está preso. Agora ele está algemado. Agora ele já está com malária, possivelmente com tuberculose, velho, já com o fim dos dias, pobre, mas não nega a sua fé. Isso é chamado. Chamado é isso, meus irmãos. E você vai perceber no texto que nós lemos. Eu gostaria que você abrisse e lesse comigo. Eu quero entrar nesse texto. São as últimas palavras do apóstolo Paulo. E eu quero pregar nessa noite o preço de uma chamada. No capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 6. Ele vai dizer assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Ele vai começar a narrar o seu presente. Ele já está vendo a morte chegar perto dele. Ele já está sabendo que dele não vai passar muitos dias. Ele já está vendo que chegou a hora dele. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados para a nossa hora, para o nosso momento? Paulo faz uma análise do seu presente. E ele fala: é chegada a minha hora, eu vou ser oferecido. Eu vou ser oferecido por aspersão de sacrifício. Ele também faz uma visão do seu passado, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele faz uma análise do seu passado, da sua caminhada com Cristo Jesus. E ele também vai fazer uma análise do futuro, verso 8. Mas desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Ele faz uma análise do seu presente, ele faz uma análise do seu passado, ele faz uma análise do seu futuro e ele permanece fiel. A Bíblia vai dizer para nós, amados irmãos, nesse versículo de número 6, a expressão que aparece aí é minha partida. Paulo está dizendo: eu vou partir. E a palavra partida aqui no texto original, no grego que foi escrito, é a palavra analusis, que significa soltar as amarras. Morrer por cristão é soltar as amarras dessa terra para ir ser visto nos céus. A palavra aqui, partida, significa desatar o bote.
Morrer por cristão é embarcar na sua última navegação rumo a Canaã celestial. Paulo está dizendo, é chegada a minha partida. É quando a gente desamarra ali as alpacas da barraca para ir para uma moradia certa. Paulo está dizendo, eu estou deixando esse endereço para ir no endereço celestial. É o preço da chamada. Nós temos que ter essa convicção que Paulo tinha. Se hoje Jesus vier para nós, nós vamos desembaraçar essa terra para ir morar com Ele. Essa pode ser nossa última embarcação. Nós estamos navegando rumo a Canaã celestial. Paulo vai dizer aqui, a minha partida está próximo. Eu estou vendo que está chegando o dia de eu encontrar com o meu Redentor. Aleluia, é o preço da chamada. Aqui ele vai dizer ainda no verso de número 7, combati o bom combate. A expressão combati vem do grego agonizomai, que significa competir nos Jogos Olímpicos. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, eu competi, eu fui um corredor, eu não parei no meio do caminho, eu não parei quando eu tive vontade de parar, eu não parei diante dos desafios, eu não parei quando vieram contra mim, olha que foi muitos. Eu não parei quando eu fui apedrejado, eu não parei quando eu fui rejeitado. Lá em Corinto falaram que eu era impostor, que eu não era apóstolo, eu não parei, eu continuei caminhando. Quando eu cheguei em outro lugar, me chamaram de tagalela, mas eu não parei, continuei falando. Paulo está dizendo, eu entrei nessa competição e eu vou chegar na linha de chegada. Aleluia! 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 Combati o bom combate. Combati o bom combate. A palavra combatir aqui é jogar, é estar nos Jogos Olímpicos. Paulo usa essa palavra para ensinar a gente que a caminhada cristã é uma maratona, meus irmãos. Não é uma corrida rápida de 10 segundos. É uma maratona que vocês têm que estar firme e constante. Ele vai dizer aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firme e constante. É maratona, é devagar, mas você está indo. É com dor, mas você está caminhando. É com marcas, mas você não deixa de parar. Você está combatendo o bom combate. Você está competindo. E quem está competindo não tem tempo para falar do outro. Quem está competindo não tem tempo para fofoca. Quem está competindo não tem tempo para ver quem caiu ou quem deixou de cair. Quem está competindo está focado. Quem está competindo está focado. Você tem um alvo, você tem um foco. Se você está competindo, você está olhando para o autor e consumador da sua fé. A Bíblia vai dizer que ele está dizendo aqui para nós, combati o bom combate, acabei a carreira. A palavra carreira aqui é o curso da vida. Ele chegou na linha final, ele chegou na linha de chegada, ele chegou na última etapa que ele tinha que chegar. Paulo está dizendo para mim, o preço de uma chamada não é parar no meio do caminho, é chegar até o final. Você vai observar que no corpo de Paulo tinha marcas de dores, chicotadas. Você vai observar que no corpo dele tinha doença. Você vai observar que ele está aqui abandonado. Você vai observar que ele está pobre, não tem dinheiro, mas ele atravessou a linha de chegada. Ele atravessou, ele foi até o final. E a Bíblia vai dizer para nós, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Chamado não é para fraco. Chamada é para quem aguenta ir até o fim. 24 anos nessa igreja. Pergunta para o seu pastor se tem sido fácil. Pergunta se ele não teve vontade de parar. Pergunta se ele não teve vontade de desistir. Mas sabe o que tem sustentado ele? É que ele está indo até a linha chegada. Ele está indo até o final. Ele está olhando para o autor e consumador da fé. É o preço de uma chamada. É com dores, é com cicatrizes, mas vai caminhando. É com muitas coisas acontecendo interna e externamente, mas vai caminhando. É o preço da chamada.
O apóstolo Paulo ainda vai dizer no verso de número 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada. A palavra coroa vem do grego Stéphanos, que significa grinalda ou guirlanda. Quando os Jogos Olímpicos eram realizados, ao invés de medalha, a premiação era essas guirlandas. Hoje algumas modalidades ainda usam isso. Quando eles recebem a medalha, eles recebem aquela coroa de guirlanda verde e colocam no pescoço, é a premiação. Paulo está dizendo: eu vou ser premiado pelo meu Senhor. Eu ultrapassei a linha de chegada e agora Ele vai me abençoar, Ele vai me coroar, Ele vai me recompensar. Aleluia! É isso que nos emociona, é isso que faz a gente se levantar, é saber que quando a gente atravessar a linha de chegada, o próprio Senhor vai olhar nos nossos olhos e vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Ele tem um prêmio para a sua vida, Ele tem uma coroa esperando você, Ele tem um prêmio para aquele que é fiel até o fim. Não pare no meio do caminho, não pare no meio da jornada, não desista agora, falta muito pouco para que Ele venha sobre a sua vida e te dê a coroa de justiça. Arabacandarabassoria, iribigassuribigarrácia. Paulo está dizendo aqui, não é só para mim não. Essa competição não é a competição de um só ganhar. Essa competição todo mundo ganha. Aleluia! Ele está dizendo não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Nós não estamos aqui concorrendo um único prêmio. Nós estamos caminhando para todo mundo passar a linha de chegada e todo mundo ser premiado pelo Senhor. É o preço da chamada, é o preço a ser pago pela sua chamada. É com dores, é com lágrimas, mas vai caminhando. Faça a obra do Senhor com excelência. Faça aquilo que Ele colocou nas suas mãos com amor, com dedicação, com carinho. Faça tudo que estiver ao seu alcance, porque o prêmio que você vai receber é muito maior que a dor que eu e você carregamos. O prêmio que está reservado para nós, a vida eterna, a presença de Deus, as benefícios que o céu tem para nós é muito maior que as dores que hoje carregamos. Aleluia! É o preço da chamada, é o que nos motiva, é o que nos levanta todo dia, é saber que nós vamos ultrapassar a linha de chegada. Não é fácil, meu irmão, para nenhum de nós. Não é fácil ser crente no século 21. Não é fácil ser pastor nesse século. Não é fácil ser obreiro nesta época, porém, vai até o fim. Vai até o fim. Aleluia. Paulo está dizendo, todos nós vamos receber uma premiação. E eu quero falar agora das últimas palavras dele. Como ele está se sentindo. O maior pregoeiro de todas as épocas pós-Cristo, o maior missionário de todos os tempos, o maior bandeirante do cristianismo, o baluarte da fé. Como Paulo está se sentindo agora? E eu quero dizer que a primeira coisa que ele demonstra é solidão. Olha comigo o verso de número 9 e o verso 21. Ele vai dizer no verso 9: procura vir ter comigo depressa. No verso 21 ele vai dizer: procura vir antes do inverno. Paulo está sozinho. É o preço de uma chamada. Pastores, quantas vezes vocês estão sozinhos, tendo uma multidão ao seu lado? Quantas das vezes estamos sozinho pelo preço da chamada? O Paulo está sozinho, está se sentindo solitário, abandonado. Essa é a primeira coisa que um chamado traz, solidão. A segunda coisa que você vai perceber aí que o chamado traz na nossa vida é a traição. Verso 14, verso 15. Alexandre, o ladoeiro,
causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Não tem ninguém que tem chamado que não tem opositores. Não tem ninguém que tem chamado que não tem traidores. Vão se aproximar de você, vão se fazer de amigo, e quando você menos esperar, vão tacar a faca em suas costas. É o preço da chamada. Paulo está dizendo, toma cuidado com Alexandre. A expressão ladoeiro não é sobrenome, ele trabalhava com cobre. E a Bíblia vai dizer, ou melhor dizendo, os historiadores dizem que foi ele quem denunciou o apóstolo Paulo. Foi ele quem disse onde Paulo estava escondido. Foi ele quem delatou Paulo para o Império Romano, para Paulo ser preso. Um homem que Paulo pregou para ele. Um homem que Paulo deu oportunidade. Um homem que Paulo fez ele crescer. Agora está puxando o tapete de Paulo. Todo mundo que tem chamado passa por isso. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Nós não somos Aladim, que vive em cima de tapete. Nós vivemos em cima de uma promessa. E ninguém pode destruir a nossa vida. Aleluia! Aleluia! Paulo está dizendo, eu sofri traição. Paulo está dizendo para Timóteo, toma cuidado, se guarda. Eu já estou sendo informado que eu também tenho que tomar cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com quem você põe do lado do seu chamado. Tome cuidado com quem anda com você. Tome cuidado com quem está próximo. Tome cuidado. Eu não estou aqui jogando palavra de inimizade. A Bíblia diz com bom e com suave que andamos em comunhão à verdade. Mas tome cuidado, porque Paulo colocou esse homem aqui na sua vida. E esse homem aqui quase destruiu a vida do apóstolo Paulo. Chamada é solidão. Chamada é traição. Chamada é abandono. Olha comigo o verso 10 e o verso 16. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Paulo está se sentindo abandonado. Um homem que pregou para multidões, um homem que arrastou multidões para Cristo, não tem ninguém do seu lado quando ele mais precisava. É o preço de uma chamada. Não espere gratidão. Não espere que as pessoas vão te agradecer. Não espere que as pessoas vão estender a mão pelo aquilo que você fez, que vão se lembrar do esforço que você fez. Você talvez vai viver como o apóstolo Paulo, abandonado. Quantos de nós, irmãos pastores, que ficamos às vezes nos cultos sozinhos, enquanto alguns irmãos estão em festa, e não é pecado isso. Quantas das vezes viemos nas reuniões de oração sozinho? Quantas das vezes não é os momentos que precisamos de ajuda e estamos abandonados? É triste, mas é a chamada. É para quem aguenta, para quem suporta. 24 anos, eu tenho certeza absoluta que muitas das vezes o pastor Elias estava abandonado, solitário, sozinho. Talvez ele e a esposa somente, mas não negou a sua fé. Por isso que essa igreja ainda está de pé. A Bíblia vai dizer para nós também, irmãos, que Paulo está sofrendo privações. O apóstolo Paulo está sofrendo privações. Verso 21, procura vir antes do inverno. E ele está com frio. Ele vai dizer, traz a minha capa. Traz a minha capa porque eu estou com frio. Está com velho, já está de idade. Nessa época que é inverno, chegava a 0 grau. Está ali numa caverna abandonado, sofrendo fome, sofrendo privações. Evangelho é isso, chamado é isso. Chamado não é status, chamado não é glamour, chamado não é para nós nos apresentarmos como estrelas. Jesus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Jesus só precisa de homens e mulheres disponíveis para fazer a sua obra. Tem gente que acha que chamado é ser popstar. Tem gente que acha que chamada é só glória, vitória e vitória. Mas se esquece que o preço de uma chamada, ela
queima em nossos corações, ela machuca. O apóstolo Paulo também está sofrendo privações, mas ele ainda quer continuar. Ele ainda quer seguir aqui seus últimos minutos de vida. E você vai perceber agora, meus amados irmãos, os benefícios de ser fiel ao Senhor. Até agora eu só falei de coisas difíceis, mas há benefício para aquele que serve ao Senhor fielmente. A Bíblia vai dizer para nós no verso de número 17 e 18, eu louvo a Deus por esses versos. Esses versos me mantêm de pé. Esses versos me dão entusiasmo para continuar. Esses versos é gasolina para minha alma, para eu continuar avante. Vai dizer no verso 17, mas o Senhor me assistiu, aleluia, aleluia. O Senhor me assistiu e me fortaleceu. Arabassura e Bigarrácia. Enquanto todo mundo me abandonou, o Senhor estava comigo. Em nenhum momento Paulo está dizendo, Ele deixou de estar ao meu lado. Isso basta. Aleluia. Todo mundo foi embora, mas Ele estava do meu lado. Todo mundo me deixou, mas Ele me assistiu. Arabassura e Bigarrácia. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos largados nesse mundo. Ele está conosco. Ele fortalece o nosso coração abatido. Ele traz resultados extraordinários para a nossa vida. O Senhor me assistiu. O Senhor esteve do meu lado e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios. Olha o 18. O Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me-á para o reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Pode armar o laço, pode armar a arapuca para você, mas Ele vai te guardar de todo o mal. É o preço da chamada. É o preço que carregamos por ter uma chamada de Deus. É o preço que carregamos nas nossas costas, no nosso corpo. Mas vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Ainda, meus amados irmãos, o que nós recebemos com tudo isso? Honra. Honra. O apóstolo Paulo está sendo honrado aqui nesta noite com essa pregação. Ele tem sido honrado durante as histórias. Ele foi honrado na sua época e continuará sendo honrado. Pode ter morrido da forma que morreu, mas está honrado. A chamada vai trazer à sua vida honra. A chamada vai trazer à sua vida honra. A chamada vai trazer à sua vida honra. A chamada vai trazer às vossas vidas honra, pastores. Vocês vão ser ainda muito honrados por Deus nessa terra dos viventes. A chamada traz honra. E o que é honra? É ter uma boa reputação perante Deus e perante os homens. É você andar na rua e as pessoas dizerem, aí vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. É você ser reconhecido como servo do Deus vivo. Paulo é honrado em toda a Escritura e até hoje ele é honrado como homem de Deus. E eu vou caminhar para o final. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. É o preço da chamada. O soldado está com o nome de Paulo nas mãos. Na outra mão ele está com a chave do seu calabouço, da sua prisão. Ele recebe a ordem. Chame o apóstolo Paulo e arranque a sua cabeça. Ele então pega o nome, pega a chave e vai caminhando. Naquela escuridão, naquela cela vazia, naquele corredor. Paulo está quase cego, mas os seus ouvidos conseguem ouvir perfeitamente os passos daquele soldado naquele corredor. Aleluia. Cada passo daquele soldado, Paulo sabia, é a morte vindo me encontrar.
Cada passo que aquele soldado dava rumo à porta, Paulo sabia: o meu Senhor está vindo me buscar. Aleluia! Naquela época não tinha, mas se fosse hoje, Paulo estaria cantando o hino 469 da harpa cristã, onde diz: eu espero ouvir meu nome a me chamar. Canta comigo. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia. Não me ouvirei, Jesus. Quando o soldado chega na porta, ele diz: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. Paulo está ali no último banco, acorrentado. Ele diz: sou eu. Se levanta, chegou a sua hora. Ele tira ali as correntes. Paulo se levanta, quase sem enxergar direito, com febre, com tosse, com marcas no seu corpo. Ele vai caminhando para ser martirizado. Certamente aquele soldado foi evangelizado por Paulo. Você sabe disso porque lá em Filipenses ele vai dizer: a casa de César vos saúda. Enquanto ele estava preso, ele pregava, ele pregava, ele pregava, ele pregava. Eu imagino o diálogo dos dois. O soldado dizendo: mestre, eu vou ter que fazer isso, não tem outra opção. Eu sou pago para isso, se eu não fizer, quem vai ser morto vai ser eu. Imagina o apóstolo dizendo: faça o que tem que fazer, eu estou indo para o céu. Eu estou indo para encontrar com Jesus que eu preguei para você. Paulo chega naquele lugar. É colocado um cepo, uma tora desse tamanho mais ou menos. O apóstolo se coloca de joelhos, coloca a sua cabeça naquele cepo. O soldado pega a espada e corta-lhe a sua cabeça. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Desceu ali como um mártir, ressuscitou como um príncipe. Aquele tanto amo estava de braços abertos, dizendo: vende, bendito do meu Pai, para o lugar que eu tenho preparado a você. Paulo foi coroado. Paulo está agora com o Senhor. Paulo está aguardando a minha, a sua vida, para que a gente possa ressurgir. Esse é o preço da chamada, irmãos. Esse é o preço de ser servo. Esse é o preço de carregar nos ombros uma chamada de Deus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quero ler novamente o verso 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Feche os teus olhos, meus amados irmãos. Pai, aqui nós estamos, Senhor. Oh, meu Deus, já são 24 anos nesta trajetória. 24 anos de dores, de lutas. Ah, Senhor, 24 anos de lágrimas. 24 anos de marcas, Seu Pai, internas e externas. Mas aqui está essa igreja. Ela está de pé, ela está postulante. Ela está guardada, protegida. Ninguém toca. É obra santa. Arabacanda, Arabassuri, Bigahai. Oh Deus, fortalece a nossa vida. Não deixa a gente recuar, meu Deus. Não deixa
deixe a gente fraquejar, que a gente possa dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Ministério é alegria, igreja. Ministério é privilégio. Ministério é aquele que confiou na sua vida para uma grande obra. Não pare. Não desista agora não. Falta muito pouco. E o que há de vir virá e não tardará sobre a sua vida. Há recompensas aqui nessa terra sendo preparado para você. E há muito mais sendo reservado lá no céu. Não pare. Não pare, pastor Elias, não pare. Não pare, Monte Oreb, não pare, obreiros, pastores, não pare. Continue esta caminhada, acabe a carreira, erga a cabeça e vai até o final, porque você vai ser coroado. Aleluia. Obrigado, meu Senhor, por estar sustentando as nossas vidas até aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por estar abençoando esta obra. Que mais anos e anos se completam nesta vida e o nome do Senhor seja exaltado. É o que eu te peço e eu já te agradeço. Amém, amém. Que Deus abençoe e agradeça a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra. Sem palavra, né, irmão? Como Deus falou conosco nesta noite. É o que nós precisávamos ouvir, o que você precisava ouvir. Preço de chamada. Chamada não é fácil, amém? Mas tem uma recompensa. Não desista, não desista, não desista, amém? Eu quero agradecer, pastor Samuel. Deus continue te usando poderosamente, amém? Sua esposa também, os irmãos, Deus abençoe os irmãos